isso, meus irmãos, a diferença talvez esteja entre o externamente observável e o internamente observável. Ontem à noite, ontem no final da tarde, eu estava dando uma aula no novo ponto de pregação que temos lá em Parelheiros, no Jardim das Fontes, e eu usei uma expressão lá, eu quero usar novamente essa expressão aqui com a Igreja de Santo Amaro nessa manhã. Quem vive um cristianismo para ser aprovado ou para ser avaliado por Deus, será avaliado por Deus. E quem vive um cristianismo para ser avaliado pelos homens, também será avaliado por Deus. E isso é muito sério. Porque se nós vivemos um cristianismo para ser avaliado pelos homens, e esperamos que a avaliação dos homens seja suficiente, isso é um equívoco. O cristianismo não é avaliado pelos homens. Ele sempre será avaliado por Deus. E nós somos aprovados ou reprovados nunca pelos homens, só por Deus. Mas é ou não é um grande risco viver um cristianismo para ser avaliado pelos homens? É ou não é um risco cairmos na armadilha, como disse Davi, de que a avaliação que os homens fazem da nossa vida espiritual seja aceita por nós como suficiente? E não é, não pode ser. Só há uma avaliação justa, é a de Deus. Então, meus irmãos, essa é a diferença entre o externamente observável e o internamente observável. Se nós nos consolarmos, acharmos que é suficiente a avaliação externa que as pessoas fazem de nós, com toda certeza estamos abaixo do mínimo compreensível acerca de fé. Não é o externo que deve ser avaliado, embora o externo funcione como uma possível evidência, porque pelos frutos, diz a Escritura, mas antes de sermos conhecidos diante dos homens, os nossos frutos precisam ser conhecidos diante do autor da planta, do que criou a planta, do Senhor. Então, irmãos, já não dá mais para conviver com um cristianismo externo. Já não é suficiente mais vivermos um cristianismo formal e nos contentarmos com a avaliação externa que as pessoas fazem de nós. À luz das Escrituras, nós temos de nos preocupar com o nosso interior e colocar a nossa vida diante do Senhor para uma avaliação e entendermos que sempre seremos avaliados pelo Senhor. Por isso